Mas nos fale o que é que um chefe de gabinete faz para as pessoas poderem entender o que é que o David Duarte aí... Assim, quando o prefeito me convidou para assumir a chefia de gabinete, primeiro que eu nunca tinha sido... Eu sempre trabalhei com ele, mas nunca na condição de chefe de gabinete, né? Eu sempre cuidei dessa área jurídica, essa é a minha formação. E aí, quando ele me convidou, eu tinha assim, dois grandes desafios, né? Primeiro, porque eu estava recém-chegado aqui em Sobral, então existia uma resistência. Por não ser um sobralense. Por não ser um sobralense, isso é muito forte. Isso até hoje as pessoas batem nisso, né? Não, mas eu acho que isso hoje já é mais... Não, hoje eu já não, assim, primeiro que eu não... Nunca lhe abalou de maneira nenhuma? Não, nem no começo. Nem no começo? Eu tive um aliado muito forte para isso, né? Assim, eu acho que para desconstituir, né, esse argumento que ele chega até a ser xenofóbico, né? Que foi o Itamar Ribeiro, né? Que era o líder vereador, líder do governo. Que veio a falecer, né? Que infelizmente faleceu na pandemia, mas o Itamar foi uma pessoa assim, muito importante para o meu processo de inserção na política de Sobral. Ele tinha aquele jeitãozão durão dele demais e entendia muito, né? Mas ele faz muita falta. Ou faz faltas diárias, né? Assim, e embora seja uma pessoa, né, assim, do distrito, né, assim, uma pessoa bem forte, né, assim, rude, né, do ponto de vista do estilo mesmo, né? O estilão dele sempre foi aquele. Ele era uma pessoa assim politicamente de muita visão, né? E ele tinha uma autoridade. Né? Perfeito. Autoridade mesmo, até dada pelo próprio prefeito, né? Ele era o líder do prefeito na Câmara. Líder do governo, já tinha sido presidente da Câmara. É uma pessoa que convive de extrema confiança com o prefeito desde a infância, né? Então, assim, trabalhou com o seu Zé Euclides, né? Trabalhou com o Ciro, com o Cid. Então, assim, ele, enfim, não tinha... O Itamar não tinha barreira, né? Assim, então... Ele foi o cara que ele abraçou e disse assim, vem aqui que eu vou lhe... Aí, assim, com ele eu consegui, né, assim, me inserir no contexto dos vereadores, entender como é que funcionava a dinâmica, né, aqui do Poder Legislativo, que era com quem eu tinha que interagir mais. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, assim, do primeiro desafio, né? Me inserir no contexto político e social de Sobral, né? Diferente de Fortaleza, diferente da Assembleia Legislativa, diferente de tudo que eu já havia vivenciado. E o segundo, que eu acho que esse também é tão difícil quanto, era eu ser chefe de gabinete de uma pessoa que tinha sido já o melhor chefe de gabinete, né, da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado, né, que era o Ivo. Então, assim, o Ivo foi responsabilidade chefe de gabinete grande do Cid, quando o Cid foi prefeito, e foi chefe de gabinete do Cid governador. E o prefeito, assim, Ivo, né, assim, enquanto chefe de gabinete, ele tinha uma outra característica de chefe de gabinete, até pela proximidade, né, ele era chefe de gabinete do irmão. Então, assim, as pessoas tinham, né, na palavra dele a palavra do governador e a palavra do prefeito. Então, eu me inseri nesse contexto. Hoje, assim, se você chegar nas cidades, né, nas outras cidades aqui, do entorno, a figura do chefe de gabinete é uma figura meramente burocrática. Né? Se eu perguntar aqui, as pessoas não sabem nem quem é. Né? Assim, se eu perguntar hoje quem é o chefe do gabinete, né, assim, dos municípios aqui, eu não vou citar para não ser indelicado, mas assim, se eu perguntar, muita gente não conhece. Você não conhece. Né? Se você não conhece, porque essa função é uma função eminentemente de burocracia interna, de despachos, né, de processos e tudo. E o prefeito Ivo Gomes tinha uma característica, né, assim, enquanto chefe de gabinete, muito distinta. Ele era uma pessoa que fazia as tratativas políticas, né, que tocava as ações do governo, tocava o governo junto com o Cid, né, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, fazia essa interlocução com os deputados, então ele fazia a política, né, enfim, com os deputados, com os prefeitos, numa questão macro. Então, quando eu me vi, assim, eu disse, prefeito, né, você tem que me dizer como é que eu vou ser, assim, chefe de gabinete, porque eu nunca fui. E ele? Assim, aí não vai dar certo, isso aqui você vai... Aí, assim, no começo eu achava que essa figura de chefe de gabinete era eu ficar colado nele, né? Então, se tinha uma reunião, eu tava lá, né? Assim, junto com ele. Aí, em um determinado momento, ele começou a me orientar. Disse, David, ó, nós vamos nos dividir. Enquanto eu tô aqui numa reunião, você tá fazendo outra, né? Assim, enquanto eu tô, né, aqui... Enfim, despachando aqui com o empresário, com o vereador,
com o secretário, você está, dependendo do que for a pauta, você vai estar em outra jeito. Então, assim... Isso foi desde o começo? Desde o começo. Legal. Aí, com o passar do tempo, né, isso virou uma característica. Então, assim, muitas vezes aí isso mudou, né? Assim, ele dizia quando eu precisava participar da reunião, né? Quando eu não precisava, ele tocava, depois a gente conversava para saber o que tinha acontecido em um e outro, né? E trocava as informações, mas assim, era assim, uma coisa muito característica da gestão dele, é a gente fazer reuniões. Eu estava na minha sala fazendo reunião e ele na sala, né, no gabinete, fazendo as outras reuniões concomitantes, a gente tocando, né, agendas diferentes. Depois a gente passou para essa coisa das obras, né? Era uma questão também que eu não entrava muito nisso, assim, não acompanhava. E com o tempo eu comecei a acompanhar, porque a gente chegava para inaugurar ele. E aí, você já viu que está tudo certo? Não sei o quê, porque era uma Você coisa precisava que ele saber o que... fazia, né? Assim, que ele fazia também enquanto chefe do gabinete. Então, ele ia antes da inauguração, ele acompanhava a obra, né? Essas escolas profissionalizantes que foram construídas, né, no estado todo. Todas você estava por ali? Não, eu estou falando das do estado, né? As foram construídas no estado, na gestão do CID. Todas ele acompanhou antes a escolha do terreno, os contatos com os prefeitos, né? Assim, com o secretário, né, que é a professora Isolda, que era a secretária da Educação. Então, tudo isso passava por ele. Então, acabou... Tinha que passar pelo chefe de gabinete David Duarte aqui também. Então, acabou que ele também foi passando essas características para que eu fosse, né, assim, tocando. E assim, aí também, tudo isso é muito mérito dele. Ele escolheu uma equipe muito boa, né? Então, a gente tem, né, os secretários extremamente capacitados. Eu já conheci o Davi, que é o secretário da Infraestrutura. Doutor Davi, vem aqui, homem. Hoje mesmo uma pessoa falou, ó, traga o doutor Davi lá que o cara Se você trouxer o doutor Davi aqui, você vai trazer uma festa. Queremos você aqui. E aí, assim, o Davi eu já conheci na Secretaria da Cidade, quando a gente trabalhava lá, já conheci o Davi, já conheci a Marília, que também era da Secretaria da Cidade. Então, assim, o Davi é uma pessoa de ótimo trato, e aí a gente começou a acompanhar, né, essas ações e a tocar esses projetos da gestão do prefeito aqui. Então, assim, eu já comecei a acompanhar as obras, já comecei a acompanhar as reuniões de obras que ele fazia, as reuniões de planejamento, as reuniões de execução, de acompanhamento. Então, a gente acabou tocando isso. Então, assim, antigamente não chegava para a inauguração, tava tudo bonitinho. Com ele, né? Assim, depois a gente, assim, coube a minha, eu acho que essa é a função mesmo. Isso aí é pra quem acha que não há trabalho pra essa galera, viu? Porque assim, não, tá lá bonitinho, vai só pra inaugurar. Tá vendo aí, meu amigo? Não, mas a gente acompanha o seu Instagram e realmente você tá lá vistoriando realmente as obras, tá acompanhando, né? Claro, dividindo as ações junto com o prefeito, né? Claro, mas a gente vê lá. Deixa